Você faça a seguinte oração: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Essa é a oração que não pode faltar na nossa. São Paulo diz que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, se não for pela ação do Espírito Santo. E que todos os pecados têm perdão, menos o pecado do Espírito Santo. Nós precisamos desse Espírito na nossa vida. Amém? Eu queria partilhar com vocês um texto do Evangelho de São Mateus, capítulo 13. Capítulo 1 do versículo 1 ao versículo 9, do 1 ao 9. Um texto conhecidíssimo para nós. Eu rezava ontem à noite, o Senhor colocou esse texto no meu coração. Na verdade, eu me deu dois textos que eu vou dividir, vou partilhar com vocês, mas eu queria começar com a parábola do semeador. Naquele dia, amém, melhor? Todo mundo já encontrou? Já, né? Naquele dia Jesus saiu e sentou-se à beira do lago. Acercou-se dele, porém, uma tal multidão que precisou entrar numa barca. Nela se assentou enquanto a multidão ficava à margem. E seus discursos foram uma série de parábolas. Então Jesus sai, começa a falar, muita gente, ele entra no barco e vai falar com aquele povo. Então ele começa a falar. Se nós lermos daqui para frente, nós vamos ver que são várias parábolas que Jesus vai dizer. E ele começa com essa do semeador. Um semeador saiu a semear, e semeando parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos cresceram e a sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa. Deram fruto 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse texto, ele é um texto muito comentado, né? E cada terreno desse, cada solo desse que a semente cai, ele tem uma explicação lógica. Mas o que Deus colocava no meu coração é o seguinte: que não existe solo, não existe terra que não produza, não existe solo estéril. Para que um solo se torne fértil, é preciso que ele seja trabalhado. Precisa-se trabalhar o solo. Quem trabalha com terra vai compreender bem isso. Quando você pega
você vai plantar alguma coisa, não sei se tem alguém aqui que planta, né? Tem alguém que planta aqui, graças a Deus, vai poder confirmar 2, 3, vixe, não tem muita gente que planta aqui. Você vai analisar aquela terra e você vai ver que aquela terra, ela falta um monte de elementos para que ela se torne uma terra produtiva. A ciência hoje consegue corrigir essa terra com elementos químicos, minerais e tantas outras coisas para que essa terra se torne fértil e você plante e ela produza. Não é verdade isso? É verdade. Se nós podemos fazer isso com uma terra, transformar uma terra estéril em uma terra fértil, por que o nosso coração não pode ser transformado num solo fértil, onde a palavra de Deus caia e produza frutos, como diz Jesus? 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Por que nós permitimos que o nosso coração se torne um solo seco, espinhoso, de pouca profundidade? O que é que está faltando na nossa vida? O que é que está faltando na nossa decisão para que o nosso coração se torne uma terra fértil? Nós precisamos ser como aquele agricultor que, quando compra uma terra, analisa a terra e vê que ela precisa ser corrigida e começa então a tomar decisões para que essa terra seja corrigida. Nós precisamos olhar para a nossa vida, para o nosso coração e descobrir o que eu preciso fazer. Quais são os vícios que eu preciso deixar? Quais são os caminhos que eu preciso me desviar? Quais são as companhias que eu não posso ter mais? Porque muito simples, hoje nós precisamos nos sentir acolhidos e amados. Eu quero te fazer uma pergunta, você que esteve essas 9 semanas conosco aqui, você sentiu-se acolhido neste grupo de oração? Você sentiu-se acolhido nesta igreja? Então você já deu um passo para começar a corrigir o solo do teu coração. O mundo vai nos acolher da melhor forma possível, porque o mundo nos quer longe de Deus, nos quer afastado da graça de Deus. O mundo nos quer porque ele sabe, o tentador, o encardido, sabe que ele está derrotado, e a vitória que ele vai conseguir, ou melhor, um pouco de vitória que talvez ele consiga, é retirar de Deus as almas que pertencem a Deus, e essas almas somos eu e você. Por isso que o nosso coração ele tem que ser trabalhado para que ele se torne uma terra fértil e comece a produzir os frutos da graça de Deus. Por isso eu não posso me afastar de Deus. Eu tenho que trabalhar no meu coração buscando os sacramentos da igreja. Eu tenho que trabalhar no meu coração procurando a confissão, a Eucaristia, agora as obras de misericórdia que durante todo esse ano nós tivemos a oportunidade de vivê-las, a cada mês uma obra diferente. Foi uma grande graça que o Papa Francisco nos deu nesse ano para que nós trabalhássemos o nosso coração, para que o nosso coração se tornasse cada vez mais uma terra mais fértil. Esse ano da misericórdia não pode terminar dia 20, ele tem que continuar na nossa vida. Todas as obras de misericórdia que eu e você pudermos fazer ao longo das nossas vidas, nós temos que continuar fazendo, porque o semeador vai continuar semeando, Deus vai continuar lançando a semente, e o meu coração e o seu coração precisa estar preparado para acolher essa semente, para que essa semente caia e produza os frutos que ela tem que produzir, dentro da minha casa, no meu trabalho, na minha comunidade, na minha igreja, onde quer que eu esteja. Eu tenho que produzir frutos. Eu não preciso sair com uma Bíblia debaixo do braço, não. Eu não preciso me tornar um beato, não. O melhor fruto que nós podemos produzir é o fruto do testemunho silencioso. É o fruto do testemunho silencioso. São Francisco dizia que se
a presença dele não for suficiente para evangelizar, 1000 palavras no mundo não vão resolver o problema. Não adianta nada ter uma pessoa aqui na frente, no caso eu aqui na frente falando, talvez bonito para vocês, mas se eu saio lá fora e não sou aquilo que eu falei que sou aqui, que fruto eu vou produzir com o Senhor dessa forma? Esse ano da misericórdia é um ano para nós glorificarmos e louvarmos a Deus por tudo aquilo que Deus nos deu e permitiu que nós conseguíssemos chegar e alcançar pela graça dele. É claro que por nossa força, é claro que sozinho muitas vezes nós não conseguimos. Na segunda carta de São Paulo ao Timóteo, no capítulo 2, versículo 11, 12 e 13, diz assim: eis uma verdade absolutamente certa: se morrermos com ele viveremos. Se soubermos perseverar com ele, reinaremos. Se porém o renegarmos, ele nos renegará. Se formos infiéis, ele continua fiel e não pode desdizer-se. Mesmo na minha e na sua infidelidade, Deus vai continuar sendo fiel às suas promessas. Deus vai continuar sendo fiel, não importa o que eu faça. Ele vai continuar sendo fiel, porque no primeiro momento em que eu tomar a decisão de voltar ao encontro desse Deus, que eu me voltar para Deus, Ele vai ser fiel e vai cumprir a sua palavra. E a palavra de Jesus o desejo de Jesus, está no Evangelho de São João, é que nenhum dos que me deste se perca. Então ele não é desejo dele que nós nos percamos na vida. Por isso nós precisamos preparar o nosso coração. Por isso nós precisamos estar em constante vigília. Por isso nós precisamos constantemente pedir a ação e a presença do Espírito Santo na nossa vida, em tudo que nós formos realizar, em tudo. Nós temos que pedir que o Espírito Santo vá à frente, caminhe conosco, esteja conosco, nos auxilie, nos ensine o que dizer, nos ensine o momento de calar, nos ensine o momento de falar. Nesse final de semana, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, sabe? Eu fico assim. Nesse final de semana a gente estava participando de um retiro, e no primeiro momento, no sábado de manhã, o Senhor me deu uma palavra. Enquanto nós estávamos no momento de oração, paramos para fazer uma escuta profética, e Deus me deu uma palavra, nossa, quando eu li, eu falei, misericórdia, uma palavra pesada, e aquilo me angustiou de tal forma. Eu cheguei, conversei com a pessoa que estava conduzindo o encontro, falei, olha, de oração, aconteceu isso, eu me deu essa palavra, e mostrei para ele. Ele falou, meu Deus do céu, ainda bem que foi para você. Ele falou, se fosse para mim, o povo ia me matar aqui. Ele falou bem assim. Eu falei, e agora? Ele falou, agora, espera, tudo tem seu tempo. Eu falei, tudo bem. Aí eu rezei, pedi ao Senhor que me desse o discernimento, e se for no momento oportuno que eu tiver que partilhar essa palavra, o Senhor coloque no meu coração que eu vou partilhar. Passou o sábado inteirinho, ficamos até 10 horas da noite, nada, Deus falou nada para mim. De manhã rezamos a manhã toda, momento de encerrar o encontro, pouco antes da celebração da Santa Missa, vem um, partilha uma coisa, vem outro, dá um testemunho. De repente me veio uma coisa por dentro assim, eu abri a Bíblia no texto, li, e aquilo, aí o Espírito começou a me incomodar, e eu falei, eu preciso falar. Eu falei, a gente nem partilhar, mas eu vou partilhar com vocês. Aí eu partilhei a palavra com eles. Mas por quê? Porque o Espírito sabe o momento exato. Talvez se eu tivesse partilhado aquela palavra no início do encontro, aquela palavra ia causar algum transtorno às pessoas, porque a palavra dizia assim, o boi conhece o seu possuidor, e o asno o estábulo do seu dono, mas Israel não conhece nada, e meu povo não tem entendimento. Nós estávamos num encontro onde se falava em formação, em sentar para ouvir e aprender. Deus dizia assim para mim naquele momento, não seja como Israel, que não tem entendimento,
mas seja como o asno ou como um boi que sabe o seu lugar. Coloque-se no seu lugar. Aquilo que Deus falou para mim, claramente isso. Então eu não podia partilhar isso no início, mas como tudo foi acontecendo, no final do encontro, tudo concluiu para que se tivesse essa compreensão. Eu partilhei essa palavra, pela ação do Espírito Santo. E naquele momento, depois, na hora do almoço, veio uma pessoa e falou: olha, eu vou levar esse texto para a minha comunidade. Aquilo que você falou caiu como uma luva para mim. Talvez essa palavra servisse só para ela, ou talvez servisse para todo mundo. Para mim eu sei que serviu, e para aquela pessoa também serviu, porque ela foi conversar comigo. Então nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos agradecer a Deus. E o Espírito Santo suscitou no coração do Papa Francisco o ano da misericórdia. E nós tivemos a graça da nossa igreja, pelo Padre Adilson e pelo Padre Junadir, acolher o nosso desejo e permitir que nós fizéssemos essa novena. Talvez não saiu ainda da forma como eu imaginava que eu gostaria que fosse. Eu gostaria que ela fosse um pouco mais de ensinamento sobre o credo. Mas ela foi muito boa, porque nós tivemos pessoas maravilhosas aqui. Tivemos pregadores dando testemunhos que mexeu com o coração de muita gente, com o meu, e de muitas pessoas. Algumas partilharam comigo. Pela graça do Espírito Santo que nós nos colocamos diante de Deus, diante da misericórdia de Deus. Então eu queria que você agradecesse a Deus por esta novena que você fez, e que você gravasse no teu coração que você pode sim mudar o solo do teu coração. Eu não posso mudar o seu coração, eu não consigo mudar o teu coração, mas você pode. E Deus não vai fazer isso se você não começar a dar os primeiros passos em direção a essa mudança na tua vida. Por si só, Deus não vai fazer. Deus vai fazer tudo aquilo que lhe compete fazer, mas aquilo que for de competência tua, é você que tem que fazer. Aquilo que é de competência minha, sou eu que tenho que fazer. Deus não vai fazer para mim, Deus não vai fazer para você. O que é para você fazer, é você que tem que fazer. Então que Deus possa, nessa noite, a partir dessa novena, realmente nos dar a certeza que nós podemos ter o nosso coração mudado, transformado e renovado. E lembrando que se nós morremos com Cristo viveremos. Se soubermos perseverar com Cristo, reinaremos com Ele. E se porém nós o renegarmos, Ele nos renegará. Se formos infiéis, Ele continuará sendo fiel, porque Ele não pode desdizer-se. Creia na fidelidade de Deus. Agradeça ao Senhor. Se você crê nisso, se você crê que você pode mudar o teu coração, eu te convido agora a começar a fazer esse exercício. Eu sei que você está há 9 semanas fazendo isso, mas eu te convido mais uma vez a dar esse passo em direção ao Senhor, em direção à graça de Deus, a graça que Deus, só Ele pode nos dar. Nada, ninguém pode preencher as lacunas do nosso coração, mas a graça e a misericórdia de Deus pode. E Deus é misericordioso, Ele não vai desamparar os seus. É a palavra de Deus, Ele não desampara os seus. Espírito Santo de Deus, vem em encontro ao meu coração nesta hora. E ensina-me, Senhor, Espírito Santo, a amar Jesus mais que a minha própria vida. Pois se desejo ter um coração misericordioso, eu preciso ter um coração semelhante ao do Cristo. E o meu coração muitas vezes é um coração duro, ferido, machucado, ressentido, magoado, que precisa conhecer e experimentar verdadeiramente o amor. Porque todas as vezes que nós colocamos a esperança, a expectativa no amor humano,
nós acabamos correndo o risco de nos ferir e nos machucar. E muitas vezes nos machucamos, sim, nos magoamos, porque a humanidade, ela acaba nos ferindo e nos machucando. Por isso, Espírito Santo, eu preciso, eu quero, eu desejo experimentar esse amor verdadeiro, esse amor misericordioso, que não mede esforços, que mesmo na minha infidelidade continua me amando, me aceitando, me acolhendo, mesmo quando eu caminho por caminhos tortuosos, não me desampara, sempre me socorre nas minhas necessidades e tribulações. E eu às vezes penso que por conta da minha capacidade, esqueço que existe um Deus que enviou o seu Filho Jesus para que este amor misericordioso fosse revelado a toda a humanidade, que o rosto de Deus fosse revelado no rosto de Jesus. Por isso, Espírito Santo, se faça presente agora no meu coração. Eu sei que meu coração às vezes é um solo pedregoso, cheio de espinhos, onde o sol arde e queima. E eu quero que o meu coração se torne um solo fértil, uma terra boa. Mas para isso eu preciso viver, experimentar a graça da misericórdia de Deus. Obrigado por esses 9 dias que podemos estar aqui reunidos, onde experimentamos um pouco da Tua misericórdia. Talvez não bebemos mais desta graça misericordiosa que o Senhor derramou abundantemente sobre nós, porque estávamos fechados, com o nosso coração armado, imaginando o que será que vai acontecer. Talvez por negligência nossa não nos abrimos inteiramente à Tua graça e à Tua misericórdia, Senhor. Mas o pouco que nós nos abrimos foi bom, foi muito bom, Senhor. Eu quero me abrir cada vez mais à Tua graça. Espírito Santo, não permita que meu coração se feche, não permita que meu coração esfrie nesses dias. Mantenha-o aquecido, Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, porque eu necessito de Ti. Ensina-me a amar-te cada vez mais, porque só assim, amando-te verdadeiramente, conseguirei amar melhor os meus irmãos. Obrigado, Senhor. Te agradeço, te louvo, te glorifico e te bendigo. Tu és um Deus de amor, de misericórdia e de bondade.